Olá, aluno do curso de atualização de motofrete. Vamos à nossa aula 4. Nessa aula falaremos sobre infrações e penalidades. Vamos começando então falando sobre infração de trânsito, o conceito de infração de trânsito. Constitui infração de trânsito a inobservância ou não observar qualquer preceito do CTB ou da legislação complementar, no caso, as várias resoluções que complementam o CTB. E o infrator, a pessoa que comete a infração, sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas nos capítulos do artigo 15 e as punições previstas no capítulo 19, todos do CTB. No capítulo 15, ele vai descrever todas as infrações. E no capítulo 19, ele descreve todos os crimes de trânsito. Tanto infrações quanto crimes de trânsito causam penalidades, certo? Essas penalidades, elas seguem paralelas, né? Então, um ato específico pode ser somente crime de trânsito, pode ser somente infração de trânsito e pode ser os dois, crime e infração de trânsito. Uma vez o ato sendo os dois, a pessoa que cometeu o ato vai responder pelos dois, tanto pela infração quanto pelo crime. E vai ser punido pelos dois, vai tomar uma punição relativa à infração e vai tomar outra punição relativa ao crime, pelo mesmo ato. Tudo bem? Vou dar um exemplo. Dirigir embriagado com mais de 0,33 miligramas por litro. Ele é crime de trânsito e ele é infração. A infração desse ato é penalizada com multa, vezes 10, né? Suspensão do direito de dirigir por 1 ano e frequência obrigatória em curso obrigatório, né? Frequência em curso obrigatório de reciclagem. E a penalidade do crime, aí varia, né? Varia essa penalidade aí. Inclusive, falaremos sobre as penalidades e os crimes na próxima aula, tudo bem? Então, é importante o motociclista saber que os atos podem ter consequência a infração de trânsito, o crime de trânsito ou os dois, dependendo do ato, tudo bem? Seguindo, gravidade e pontuação das infrações. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. A gravidade das infrações, elas são criadas, né, para, vamos dizer assim, conforme a consequência da infração. Se o ato é um ato que vai muito contrário ao que a sociedade quer, inclusive vai contrário à questão do meio ambiente, à questão da preservação da vida, né? É algo que vai contra a vida, ela é considerada gravíssima. Tudo bem? Então, a gravidade das infrações é para dar um grau de gradação, né? E a partir daí distribuído os valores das multas. As multas já são penalidades, mas as penalidades estão vinculadas à gravidade da infração e também a questão da pontuação. A pontuação nada mais é um instrumento criado para que em cada infração que eu cometer, vai somando pontos para que quando eu chegue numa determinada pontuação, eu seja penalizado, né? Eu seja punido por cometer várias infrações, tudo bem? Tá? Porque dava a ideia de impunidade para uma pessoa que cometia várias infrações, né? E uma pessoa, por exemplo, que tem muito dinheiro, né, e pagar a multa para ela não é o suficiente, né? Vamos dizer assim, para mim tanto faz, entendeu? Pagar multa, porque eu tenho bastante dinheiro. Então cria-se a outra penalidade, que é a suspensão do direito de dirigir por pontos. E a partir daí, então, quando essa pessoa soma-se uma quantidade de pontos o suficiente, ela vai ser punida com essa suspensão. Mas falaremos mais para frente, só para entender o porquê da criação dos pontos. A responsabilidade da infração. É importante nós falarmos aqui sobre a questão de para quem vai
a infração? Quem comete a infração? Quem que vai responder, né? Porque são diversas infrações e existe uma divisão aí em relação à questão da responsabilidade. Então nós falaremos aqui só o que nos interessa. Então a infração ela é de responsabilidade do condutor e do proprietário em infrações previstas na legislação como solidária, com responsabilidade solidária. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É dirigir alcoolizado. Né? Dirigir alcoolizado é um ato, né, que ele responsabiliza tanto o condutor quanto o proprietário do veículo que deu aquele veículo para a pessoa dirigir alcoolizada. Tudo bem? Então, essa conduta ela é para o condutor e para o proprietário, vai para os dois, tá certo? Tá? Então é a mesma conduta. Tá? Uma outra conduta que vai para os dois, por exemplo, dirigir o veículo com categoria diferente do veículo, né? Então, essa também vai para os dois, né? Então, o proprietário que emprestou o veículo, né, que permitiu, e a pessoa que está dirigindo o veículo com categoria diferente, tá certo? Também vai para os dois. A responsabilidade é somente para o condutor em infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Então, atos que o condutor pratica. Por exemplo, dirigir falando ao celular, sem cinto de segurança, entrar na contramão, furar um sinal vermelho, acima da velocidade da via. Essas infrações são infrações que quem comete, é o condutor. São infrações de imprudência do condutor. Tá? Então não tem como responsabilizar o proprietário. Vamos imaginar que uma pessoa emprestou o carro para aquela pessoa. Ele não tem culpa daquela pessoa ter sido imprudente. Tá certo? Entrar na contramão, ou estacionar num lugar que é proibido, ou furar o sinal vermelho, entre outras, né, que nós conhecemos tantas, tá? Então essa infração somente vai para o condutor, tá? E a terceira é para quem só vai para o proprietário, são infrações referentes à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, o que é pagar o licenciamento IPVA. Então essa é de proprietário. Não importa quem esteja dirigindo o veículo, se ele cair numa blitz e for verificado que ele está com licenciamento vencido ou com IPVA não pago, essa penalidade, que no caso vai ser a multa, ela vai para o proprietário, não vai para o condutor. O condutor, vamos dizer que seja uma outra pessoa, ele não tem nada a ver, porque o carro não é dele, o carro é emprestado. Quem tem a responsabilidade, o dever de pagar com os impostos daquele veículo é o proprietário. Então, por isso que a penalidade vai para o proprietário. Então, ele é o responsável pela infração. Além disso, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes agregados. Então, por exemplo, cortou a mola do veículo, né? Rebaixou, ou então tá com o pneu careca, ou então tá sem retrovisor a motocicleta, ou então tá trocou a luz do farol, certo? Tirou lá o catalisador, o emissor de ruído, tudo bem? O silenciador. Então, essas questões aí, porque ele alterou as características do veículo, são responsabilidade do proprietário, tá bom? Proprietário. E por fim, a habilitação legal é compatível de seus condutores. Então, uma pessoa que não é habilitada, tá? Não tem como punir a pessoa, porque ela não tem habilitação. Então vai para quem esses pontos? Não vai para ninguém. Então aí vai para quem? Vai para o proprietário, porque ele permitiu uma pessoa não habilitada dirigir o veículo. Então a infração é de responsabilidade dele. Tá joia? Seguindo, pessoal, nós vamos falar agora sobre o processo da infração. São várias informações aqui e eu vou gastar um tempinho nesse slide para que a gente entenda bem. Porque está bem resumido esse slide aqui também para a gente não perder muito tempo com vários slides, sendo que um só dá conta de dar o recado e explicar tudo. Vamos lá. Primeiro vamos começar falando sobre o principal condutor. Quem que é o principal condutor? Então, a pessoa indicada pelo proprietário do veículo ao órgão executivo de trânsito. Tá? E essa pessoa será incluída em seu nome no Renavan. E para que serve? Imagine que eu tenho um veículo, só que eu não uso esse veículo. Quem usa é outra pessoa. E aí essa pessoa comete infrações e toda vez tem que estar... Eu, como proprietário, tenho que estar reconhecendo aquela pessoa, né? Porque é ela que estava dirigindo, né? São infrações de condutor. Então, por exemplo, furou o sinal vermelho, estava mexendo no celular, sem cinto de segurança. Tudo infração de condutor. Nós acabamos de ver no slide anterior.
Para eu não ter que toda vez ficar reconhecendo ela, existe agora essa função de indicar o principal condutor. Então eu vou lá na carteira digital de trânsito e eu coloco lá a pessoa lá como principal condutor. A pessoa também tem que aceitar ela ser o principal condutor. E ela aceitando, a partir daí, as infrações que ela cometer, que sejam de condutor, vão para ela. Automaticamente, a pontuação e as penalidades. Tá? A multa não vai para ela porque a multa é vinculada à placa do veículo, ao registro do veículo. Então a multa vai continuar vindo para o endereço de registro do veículo. O proprietário paga e depois ele vai cobrar essa pessoa. Agora, outras penalidades, como por exemplo, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou cometimento de crimes, vai para esse principal condutor. Tudo bem? Tranquilo? E aí resolve o problema do proprietário ter que toda hora ficar reconhecendo o condutor. Não é verdade? E as pontuações também vão para esse principal condutor. Tá certo? Muito bem. Quando é que eu excluo o principal condutor? Em 3 situações. Quando houver transferência de propriedade do veículo. Então, eu vendi o veículo para uma pessoa, o veículo é meu, né? Eu vendi, aí aquele condutor que eu tinha colocado como principal condutor, ele sai do registro. Mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo. Então, imaginemos que a pessoa que eu coloquei como principal condutor não quer mais ser, porque ela comprou um carro para ela, né? Ou não está mais dirigindo aquele, então aí ela solicita que ela saia do registro de principal condutor. Ou, às vezes, eu também solicito que ela saia, tá? E a terceira situação é a partir da indicação de outro principal condutor. Vamos imaginar que eu não quero mais que aquela pessoa dirija o veículo, eu quero dar para uma outra pessoa aquele veículo para que ela dirija, então aí eu coloco essa outra pessoa no lugar daquela que estava. Tudo bem? Tranquilo? Seguindo. Quando acontece uma infração de trânsito, né, o proprietário ou o principal condutor tem o prazo de 30 dias para identificar quem cometeu aquela infração, que é o que nós falamos de condutor infrator, né? Tá? Então, olha lá, ó. 30 dias é o prazo de identificação do condutor quando o mesmo não for identificado no ato da infração, contados a partir da notificação da autuação. Então, vamos imaginar uma situação. Eu emprestei meu veículo para uma pessoa e essa pessoa foi lá e cometeu a infração. E ele não foi reconhecido na hora. Então, por exemplo, passou no sinal vermelho lá e o agente de fiscalização anotou, mas não conseguiu parar. Aí vai chegar a notificação na minha residência. E aí, a partir da data que essa notificação chega, eu tenho 30 dias para reconhecer quem foi o condutor que estava naquele veículo. Tudo bem? Aí eu vou atrás daquela pessoa que estava dirigindo o veículo naquele dia, certo? Se for eu mesmo, se eu não tivesse emprestado e eu que cometi, eu não preciso fazer nada, porque passou os 30 dias, vai vir para mim. Agora, se não fui eu, foi outra pessoa, eu tenho um prazo de 30 dias para reconhecer aquela pessoa, tá? E imaginemos a situação que eu já tivesse indicado um principal condutor, que é o que nós falamos agora, tá? E esse principal condutor emprestou o carro para um terceiro. E aí, esse terceiro foi e cometeu essa infração. Aí chega a notificação lá na minha residência, não é? Mas vai chegar na minha residência, mas a infração vai estar no nome de quem? Do principal condutor. Não vai estar mais do proprietário. Mas ele vai falar assim, mas não fui eu também. Quem cometeu foi o terceiro lá que eu emprestei. Então aí ele vai ter que ir atrás desse terceiro para indicar esse terceiro como condutor infrator no prazo de 30 dias. Tudo bem? É isso que está falando aqui tudo, tá? E por fim, vem esse último texto aqui dizendo assim: nova multa vezes 2 ocorre quando não identificado o infrator em caso de veículo de propriedade jurídica no prazo de 30 dias sendo lavrada ao CNPJ proprietário. O que significa? Por exemplo, vamos imaginar que o veículo é de uma empresa e a empresa está no nome do sócio lá, está no nome da empresa. Tá? A empresa é pessoa jurídica, não é pessoa física. Aí chega lá a notificação na empresa lá dizendo que aquele veículo cometeu lá a infração lá, estava sendo dirigido por alguém, não é? Tudo bem. Aí vai pôr o nome da empresa, porque ele está no nome da empresa. Foi a empresa, né? Então não tem como, porque a empresa não tem ponto, a empresa não vai cumprir suspensão do direito de dirigir, a empresa não vai ser cassada. Então a empresa, os donos têm que indicar alguém.
Eles têm que indicar alguém, alguém tem que ter a CNH que estava dirigindo esse veículo. Porque a empresa ela não tem CNH. Tinha que ter um motorista lá. E o motorista é uma pessoa física. A partir daí, eu tenho que indicar um motorista. Eu tenho quanto tempo? 30 dias. Se eu, como dono da empresa, sócio, não indicar o motorista, o que vai acontecer? Vai ser lavrado uma nova multa vezes 2, o valor dela vezes 2, tá? Para punir a empresa. Tudo bem? Aí a empresa vai ter que pagar a multa vezes 2, a primeira multa e mais a outra vezes 2, tá joia? Porque passou o prazo dos 30 dias e não reconheceu quem foi que fez a infração. Tá escondendo a pessoa, vamos dizer assim, tá joia? Vamos seguir, pessoal. Aí a gente entra então nas penalidades, né? Falamos então das responsabilidades sobre a infração. E vamos então agora falar sobre as penalidades. São 6 penalidades: a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, a cassação da CNH, a cassação da PPD e a frequência obrigatória em cuja reciclagem. Advertência por escrito, artigo 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então vamos começar aqui. Primeira ideia que tem que ser entendida. Essa infração tem que ser ou leve ou média. Tudo bem? Não pode ser nem grave nem gravíssima. Leve ou média. Segunda situação. Essa infração tem que ser punida com multa. Nós sabemos que toda infração é punida com multa. Toda, tá? Desde a leve até as gravíssimas são punidas com multa. Muito bem. E a terceira situação. O infrator, né, tem que olhar no sistema lá e ver que ele, da data do cometimento da infração para 1 ano para trás, ele não cometeu nada, ele está limpo, ele está, olha, ficha limpa. Ele não cometeu nenhuma outra infração da data daquela que ele cometeu para 1 ano para trás. Fez essas 3 coisas, o que aconteceu? O que vai acontecer? A penalidade de multa que ele ia receber é transformada em advertência por escrito. E aí ele não paga a multa. É isso que vai acontecer, entendeu? Ele vai ser só advertido. Aí sai o nome dele publicado em diário oficial lá, sendo advertido. É simples, tá? E aí ele não paga a multa. Ah, mas ele recebe os pontos? Recebe os pontos. Se for média, vai ser 4, e se for leve, vai ser 3. E esses pontos vão lá para o prontuário dele. Fica registrado. Porque se ele cometeu uma outra infração daqui a um tempo, vai olhar no sistema e vai falar, opa, olha, ele não pode mais levar advertência, porque há 4 meses ele já teve uma aqui e foi alterada. Ele ia levar uma multa e transformou em advertência. Então ele perdeu esse direito, esse benefício. Porque esse benefício é dado num período aí, vamos dizer assim, de 12 meses, né, de carência para trás, tudo bem? Em 12 meses ele tem que estar limpo. Tudo certo? Vocês entenderam o raciocínio? Então isso que é advertência por escrito, tá? Infrações média e leve, elas têm que ser punidas com multa, mas aí, se ele estiver limpo nos 12 anos para trás, essa multa não vai ser aplicada, vai ser transformada em advertência. Vamos para a próxima penalidade, que é a multa, né? Multa de trânsito é uma penalidade de natureza pecuniária imposta pelos órgãos de trânsito aos proprietários, condutores, embarcadores e transportadores que descumprirem as regras estabelecidas na norma de trânsito. Artigo 258. As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com a sua gravidade em 4 categorias: gravíssima, grave, média e leve. Nós já falamos sobre isso. E aí vem os valores, né, dessas multas. R$ 293,47, R$ 195,23, R$ 130,16 e R$ 88,38. Cada um valor desses é referente à gravidade. Lembrando que as infrações gravíssimas ainda elas podem ter o valor multiplicador, né? Vezes 3, vezes 5, vezes 10, tudo bem? Porque são aquelas infrações assim que são gravíssimas, né? Tá? Então existe aí a punição mais pesada, né? Que é o valor da gravíssima vezes 10. Multiplica-se vezes 2, vezes 3, vezes 5, tá? Vamos para a próxima penalidade, que é a suspensão do direito de dirigir.
A suspensão do direito de dirigir, pessoal, ela se subdivide em duas situações. A primeira é por pontos, a segunda é por infrações cometidas. Então vamos falar aqui. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Caso 1. Sempre que, conforme pontuação prevista no artigo 259 do CTB, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. Então vamos lá. Detalhe, pessoal. Esse é o inciso 1. Então, essa aqui é a famosa por pontos. Por pontos. Tudo bem? Por pontos. Então, ele tem que somar a pontuação. Somou, chegou ali no limite, vai cumprir a suspensão do direito de dirigir. E as outras vão ser por infrações específicas. Nós falaremos daqui a pouco. Então, vamos ver primeiro por ponto. 20 pontos se ele cometer duas ou mais infrações gravíssimas na CNH. 30 pontos se ele cometer somente uma infração gravíssima na CNH. E 40 pontos sem nenhuma infração gravíssima na CNH. Como assim, professor? Vamos lá. Se somar as infrações dele, pegar as infrações dele que ele cometeu nesse prazo de 12 meses, né, porque é o período de um ano, e for ver lá e não tem nenhuma gravíssima, certo? Não tem nenhuma, só tem grave. Ele pode chegar a 39 pontos. Se ele chegar a 40, ele vai ser suspenso. Esses pontos aqui são os limites, né? Então não é 41. 40 já é suspenso. Então ele tem que chegar somente, ele pode chegar somente até 39. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Quantas infrações gravíssimas não, porque ele não pode ter nenhuma gravíssima. Então quantas graves ele pode ter? Então ele pode ter 40. Ou melhor, 40 não, 8. 5 vezes 8, 40. Não, ele não pode ter 8. Porque 40 ele já estoura. Então ele tem que ter quanto? Ele tem que ter 7. 7 graves. Porque 7 vezes 5, 35. E aí mais uma média, que é 4 pontos. Então vai ser quanto? Vai ser 39. Então quer dizer que esse cidadão ele pode ter 7 infrações graves, não é isso? E uma média. Vocês entenderam? E aí ele consegue chegar a 39. Porque se ele chegar em 40, ele dançou, né? Vamos usar esse termo. Tá? Agora, imagine que esse cidadão, ele cometeu uma infração gravíssima. Então aí ele perde esse benefício dos 40 pontos. Aí ele tem que alcançar quanto? 29, porque se ele chegar em 30, ele dança. Tudo bem? Certo? Então 29 ele pode fazer agora, porque ele tem uma infração gravíssima. Então vamos imaginar ali 29. Então uma infração gravíssima é 7, não é? Não é isso? Muito bem, 7. Aí ele precisa o quê? Vamos lá, quantas graves? 4, não é? Por que 4, professor? 4 vezes 5, 20. Então, 20 com o 7 da gravíssima, 27. Se ele tiver uma leve, ele já vai para 30. Aí ele estoura. Então, o máximo que esse indivíduo pode ter são 4 graves e uma gravíssima. Vocês estão entendendo? Porque aí ele vai chegar em 27 pontos. É o limite para ele. Ok? 4 vezes 5, 20. Com 7, 27. Muito bem. Agora, se ele tiver duas gravíssimas lá, no meio das infrações ele tem duas gravíssimas. Quantas infrações ele vai poder ter? Ele vai poder ter 2 vezes 7... 3 vezes 7, 21, ele já estoura, então não dá. Então, 2 vezes 7, 14, não é isso? 14 mais uma média, 19. Mais uma grave, desculpa, 19. Então, ele vai poder ter duas gravíssimas, não é? E uma grave. Olha o tanto que diminui de quantidade de infração. Então, ele só vai poder ter 3, duas gravíssimas e uma grave, para ele chegar a 19. Porque se ele chegar em 20, ele dança. Vocês entenderam o raciocínio das contas que eu fiz? Então, o grande problema desse tipo de gradação
É porque o cidadão brasileiro, ele quase não comete infração grave nem média. Quando ele vai cometer, ele vai para gravíssima. Ele vai para gravíssima. E aí, rapidão, ele vai fazer os 40 pontos. Tá tudo bem? Os 40 não, os 20 pontos, né? Porque com várias gravíssimas, 2 gravíssimas, ele tem que chegar, se chegar a 20, ele é suspenso. Essa é a regra. O condutor que exerce atividade remunerada, aí vem um benefício para quem exerce atividade remunerada. Ele não tem essa gradação aqui. Para ele é 40 pontos, não importa a gravidade. Então a ele é dado o direito, vamos dizer assim, o benefício de cometer aí 5 infrações gravíssimas. 5 vezes 7, 35. É isso mesmo. Tudo bem? Então ele pode cometer 5 infrações gravíssimas. 5 vezes 7, 35. Tá? E ainda mais uma média, né? Que é 4. Então ele vai ficar 39. Certo? Porque para ele não importa a quantidade de gravíssima. Ele tem que para ser suspenso de dirigir, fazer 40 pontos. Então, para o condutor EAR, né, que exerce atividade remunerada, para ele a regra é diferente. E ainda além disso, ainda, né, ele tem um outro benefício previsto no artigo 261, que é o curso preventivo ao condutor que exerce atividade remunerada. Então, olha lá, ó. O condutor, parágrafo 5º, o condutor que exerce atividade remunerada poderá participar do curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos. Então imagine que o condutor, lembrando que ele pode chegar a 40 não, 39, né? Mas imagina que ele chegou em 30 pontos no período de 1 ano. E aí ele fala assim, nossa, até antes, né? Até antes. Aí ele chegou aí 30 pontos. Aí ele vira e fala assim, meu Deus, se eu continuar nessa pegada aqui, daqui a pouco eu vou ser o quê? Suspenso de dirigir, vou ficar sem trabalhar. Onde eu vou arrumar emprego? Então aí, né, a instituição, o Departamento Estadual de Trânsito, né, através da Senatran, né, a Secretaria Nacional de Trânsito, autoriza, através do Departamento Estadual de Trânsito, dele fazer esse curso preventivo, né? E aí ele vai entrar com requerimento solicitando que ele faça o curso preventivo. Ele vai continuar trabalhando? Vai, porque ele não foi suspenso ainda. Ele está com 30 pontos. Tá? É 30 pontos para mais, tudo bem, pessoal? Então pode ser 31, 32, 33, 34. E aí ele vai lá e solicita. Aí o Departamento Estadual de Trânsito vai analisar, vai ver se ele é EAR, né, se ele exerce atividade remunerada. Ah, exerce, está lá no prontuário dele. Tudo bem, no registro da CNH, tudo bem. Aí vai ser dada a autorização. Aí ele vai fazer o curso, ele vai procurar o Departamento Estadual de Trânsito, ou os cursos online, ou algum CFC que ministre esse curso, vai realizar o curso. Terminou o curso, ele vai fazer uma prova no Departamento Estadual de Trânsito. Se ele passar nessa prova, nesse exame, aí o que vai acontecer com ele? Está lá, o artigo 6º. Concluído o curso de reciclagem preventivo, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos para fins de contagem subsequente. Então, ele limpa a ficha dele, fica zerado. Ele zera. Tudo bem? E aí vem o último detalhe, né? Parágrafo 7º. O motorista que optar pelo curso previsto não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Então, nos 12 meses para frente, ele não pode fazer de novo. É dado esse benefício para ele somente uma vez no ano, tá? Usou o benefício só depois de um ano. E aí vem a segunda situação, que é pelas transgressões. Por transgressões, as normas estabelecidas neste Código de Infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. A gente chama que são as transgressões autossuspensivas, mas elas não são autossuspensivas, porque autossuspensiva dá a ideia de que eu vou cometer a infração amanhã e depois de amanhã eu já vou estar suspenso, mas não, porque demora, né? Existe todo
um recurso, é dado o direito de defesa, certo? Então demora para a aplicação da penalidade de suspensão. Mas cometeu essa infração, não tem pontuação, não existe pontuação. Cometeu uma infração só, das que a gente vai falar aqui, você já vai ser suspenso. Vai demorar? Vai demorar um pouquinho, mas você vai ser suspenso. Tudo bem? Então ele está falando aqui, ó, por transgressão às normas estabelecidas nesse código, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, se você for olhar lá no CTB, quando descreve essa infração, embaixo está assim, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Significa que cometeu essa infração, já era. Tá? E quais são elas? Vamos ver aqui. As infrações citadas no inciso acima estão previstas em 13 artigos, sendo que 2 deles possuem 5 e 4 incisos, respectivamente, totalizando 20 atitudes infracionais que levam à suspensão do direito de dirigir, independentemente dos pontos que o condutor possua. Então vamos ver aqui quais são essas atitudes. Vamos ler para que você saiba. Vamos lá. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Artigo 65A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma do artigo 277. Então, recusou o uso do bafômetro, será penalizado com multa e suspensão do direito de dirigir. Artigo 65B. Reincidência em dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo 148A do CTB. Tudo bem? Então aí é para pessoas que têm categoria alta, né? O exame toxicológico obrigatório. Então, categoria C, D e E, certo? Então, se ele foi pego dirigindo 2 vezes no ano e não realizou o exame, aí ele vai ser suspenso. 165C, também reincidência em dirigir veículo, tendo obtido resultado positivo no exame toxicológico. Aí já é o contrário, não é o cara que fez, não é o cidadão que não fez, né? É o cidadão que fez e deu positivo. E aí ele foi pego 2 vezes dirigindo o veículo no prazo de 1 ano. Também será suspenso o direito de dirigir. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos, artigo 172. Falamos na aula anterior sobre a questão de abrir o semáforo, o pedestre estar atravessando e aí o condutor correr, ir para cima dele, fazer com que ele corra, com que ele se assuste. Isso é ameaçar os pedestres que estejam atravessando a via. Artigo 172. Então é suspensão do direito de dirigir. Artigo 173. Disputar corrida. Artigo 174. Promover na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Deixar o condutor envolvido em sinistro com o vítima. Então, artigo 176. 1. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. 2. De adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. No caso aqui, é sinalizar a via. 3. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Então, se eu me envolvi no sinistro, e aí? Porque tudo aqui é o condutor envolvido no sinistro. E aí eu vou lá e mexo na cena do crime, vamos dizer assim, né? Vou lá e mudo o meu veículo de lugar, tiro a minha moto, ponho ali, escondo um negócio ou outro, tá? Inciso 4. De adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. Então chegou o agente e mandou eu tirar o veículo, aí eu falo que eu não vou tirar. Não vou tirar, não. Estou esperando meu advogado. Aí ele vai anotar, vai me enquadrar no artigo 176, inciso 4, e aí depois eu serei suspenso de dirigir. E por fim, o inciso 5, de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. No caso aqui, existem 2 situações. Ou eu fujo do local, ou eu não me identifico mesmo. Não dou minha identidade para ir lá e falo que eu não vou me identificar. Então eu também serei enquadrado no inciso 5 do 176. Tudo bem? Todos esses 5 incisos aqui do artigo 176 causam a suspensão do direito de dirigir.
Continuando, 191, forçar passagem entre veículos que transitando em sentidos opostos estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. Artigo 210, transpor sem autorização bloqueio viário policial. Então, fugir da blitz, tá bem? Fugir da blitz, artigo 210. Tá? É por isso que hoje a maioria dos agentes de fiscalização de trânsito, eles nem correm atrás. Tudo bem? Nem corre atrás, tá? Eles só anotam a placa ali e depois vai vir a suspensão do direito de dirigir para a pessoa que fugiu da blitz. Artigo 218, inciso 3. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. Inciso 3, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%. Essa aqui é o que mais ocasiona a suspensão de direito de dirigir, tá? Muitos motoristas, motociclistas trafegam, circulam acima de 50% da velocidade da via e aí passa no radar, né? O radar registra, aí não tem jeito, né? Vai ser suspenso o direito de dirigir. Artigo 253-A. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Tá? Então isso aqui é mais uma situação para caminhoneiros ou transportadoras, né? Então, que fazem a interrupção, né? Quer fazer greve, faz, mas não pode fechar a via com o veículo. Tudo bem? Artigo 244, esse é muito importante para nós que conduzimos motocicleta, né? Conduzir motocicleta, motoreta, ciclomotor, sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. Aqui eu faço um adendo muito importante. Esse inciso 1 inclui-se a questão do vestuário, o colete. Então, se o colete estiver encoberto ou por dentro do casaco, encoberto, ou sem o colete, o enquadramento é aqui, ó, inciso 1 do 244. O que vai acontecer com o motorista, com o motociclista? Suspensão do direito de dirigir. Tudo bem? Então o colete tem que estar visível, tem que estar para fora, não pode ir para dentro, tá? 2. Transportando passageiros sem um capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior ou fora do assento suplementar, colocado atrás do condutor ou em carro lateral. Por isso que tem que tomar muito cuidado, tá certo? Com o capacete, certo? Professor, a viseira aberta enquadra aqui? Não. Antigamente a viseira aberta enquadrava aqui, hoje não, tá? Existe um enquadramento específico da viseira que não é o 244. O 244 é sem o capacete, ou então o capacete ali só na nuca, né? Só na testa. Tudo bem? Tranquilo? Inciso 3, fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. A gente vê muito motociclista, transportador, transportando alimentação, empinando motocicleta. Muito, muito. Denigre a imagem, eu vou repetir, denigre totalmente a imagem do motociclista profissional. 5. Transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança. Tá? Então esses 4 aí, eles causam a suspensão do direito de dirigir. É importante salientar aqui, fala, professor, mas aqui tem do 1 ao 5, o senhor falou 4, porque são 4, porque o número 4 ele não está mais aqui, ele saiu daqui, que era circular com o farol desligado. Esse também causava suspensão, hoje não mais, então ele saiu daqui, ele era o inciso 4, tudo bem? Então não pode renumerar, então tem que manter a numeração do jeito que era, tá bom, pessoal? Continuando, prazos da penalidade. Se o condutor atingir os 20 pontos uma vez em um ano, aquela pontuação que nós explicamos há pouco, uma vez em um ano, suspenso de 6 meses a um ano. Se ele for suspenso pela pontuação 2 vezes em um ano, suspenso de 8 meses a 2 anos. Se ele cometer uma das infrações específicas, aquelas infrações específicas que a gente acabou de ler, uma vez em um ano, suspenso de 2 meses a 8 meses. E se for 2 vezes em um ano, suspenso de 8 meses a 18 meses.
Vamos falar agora da cassação da CNH. Artigo 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á. Então são 3 situações que caça a CNH do condutor. A suspensão, pessoal, o que acontece? O cidadão entrega a CNH dele, né? Quem tem CDT não precisa entregar mais. Vai aparecer uma tarja amarela na CDT, informando que ele está suspenso, tá? Terminou, cumpriu o prazo de suspensão, fez o curso de reciclagem, passou no exame, aí sai a suspensão e ele pode, né, voltar a dirigir. Tudo bem? É isso que acontece. Agora a cassação não. A cassação, o indivíduo, ele vai ter que fazer uma nova habilitação. Ele vai ter que passar todo aquele processo de habilitação. Quando tirou a primeira habilitação, ele vai ter que fazer tudo de novo. Tá? Então é muito pior, né? A cassação do documento de habilitação dar-se-á. Então, quando suspenso, o direito de dirigir o infrator conduzir qualquer veículo. Então, imagine lá que eu estou suspenso aqueles 2 meses lá. Peguei uma suspensão de 2 meses. E aí eu sou pego dirigindo. Caiu numa blitz, sou pego dirigindo. Aí o que vai acontecer comigo? Vou ser cassado. Aí piorou a minha situação, tá? 2. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160. Quando condenado. Não tem jeito, pessoal. Eu fui condenado. Então eu cometi um crime. Não é infração. Cometi um crime. Fui condenado. Fui lá pro juiz, pra autoridade judicial lá, e ele bateu o martelo lá. Fui condenado. Independentemente da penalidade que eu levei. Mas eu fui condenado, automaticamente eu terei a minha CNH cassada. Tudo bem? Tranquilo? E o 3. No caso de reincidência no prazo de 12 meses das seguintes infrações. Então, se eu cometer 2 infrações no mês, em 12 meses, no ano, em 12 meses, seguintes infrações. Quais? Cometer 2 vezes. Infrações reincidentes que causam cassação da CNH. Artigo 162. Dirigir veículo com CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Então, se eu estiver dirigindo um veículo com a categoria da CNH diferente do veículo que eu estou dirigindo, 2 vezes no ano, vou ser cassado. O que mais, professor? Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior, 162. E o 164. Permitir que a pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Aí eu pergunto para vocês. O 163 fala entregar e o 164 fala permitir. Qual que é a diferença de entregar e permitir? Entregar é quando o proprietário do veículo está dentro do veículo. E permitir é quando o proprietário do veículo não está dentro do veículo. Ele está em outro qualquer lugar. Ele permitiu. Tudo bem? Porque essas infrações aqui, pessoal, elas são cometidas pelo motorista lá, pelo condutor, mas essa punição que nós estamos lendo, elas não são do condutor, elas são do proprietário. Lembram daquelas infrações que eu disse no começo da aula, que elas são solidárias? Que os dois levam, o condutor e o proprietário? Lembram delas? São essas aqui que nós vamos ler agora, tá? Então, quem está dirigindo leva e quem é o dono do carro leva também. E aí vem a diferença. Se eu estou dentro do carro, eu vou ser enquadrado no 63, entregar, porque eu estava ali dentro. E se eu não estou ali dentro do carro, estou fora, estou na minha casa, estou viajando, não importa. Mas alguém pegou meu carro, é porque eu permiti. Ah, mas a pessoa foi lá e roubou a chave, não interessa, eu permiti, deixei a chave fácil lá, a pessoa foi e pegou. Então é enquadrado em permitir, tá? E quais são as condutas? Então quais são esses incisos do artigo 162? Quais são eles? Vamos ver aqui. São 6 incisos. Tudo bem? Ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aqui ele está com 7, porque tem um aqui, que é o 4, que também saiu daqui. Mas não pode renumerar, então continua a mesma numeração. 1, 2, 3, 5, pulo 4, 6, 7. Vamos ver quais são. Sem possuir CNH, PPD ou ACC. Então a pessoa não tem habilitação. Tudo bem? A pessoa não tem habilitação. Com CNH, PPD ou ACC cassada, ou com suspenso do direito de dirigir. Então a pessoa foi suspensa, nós já vimos agorinha, e estava dirigindo, foi cassada, também está cassado. Ou foi condenada judicialmente, também estava, né, o juiz determinou lá, o condenou, foi cassado. Né? A gente não falou que também dá cassação? Dessas duas situações. A pessoa, aqui nós estamos falando do proprietário que emprestou para a pessoa desse jeito. Então aqui, porque a pessoa já está cassada. Esse cara aqui já está cassado. Isso aqui, se cometer 2 vezes quem vai ser cassado, não vai ser o cara que dirigiu, porque ele já está cassado. Vai ser quem? O proprietário. O cara que não tem habilitação, não tem nem como ele ser punido. Vocês concordam comigo? Porque ele não tem habilitação. Então, essa punição vai para quem? Para o proprietário do carro. Com o CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Então essa aqui é também para o proprietário. Agora, voltando, eu vou voltar para vocês entenderem. Essa aqui é para o motorista. Artigo 62, inciso 3. É aquele mesmo inciso lá, no 62. Só que é só esse. Com o CNH ou PPD de categoria diferente. Esse vai para o motorista. 2 vezes no ano vai ser cassado. E essas aqui vai para os proprietários. Então, com CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. O que mais? Com CNH vencida há mais de 30 dias. O que mais? Sem obedecer às determinações e adaptações do veículo imposto no exame de aptidão física e mental. Então, por exemplo, eu emprestei meu carro para um cidadão lá e o cidadão, na CNHD lá, ele tem que usar lentes corretivas. E ele foi pego sem usar. Não estava usando óculos. Vai ser enquadrado no inciso 6, permitir, no 64. 164, inciso 6. Se acontecer 2 vezes no ano, eu que emprestei o carro, vou ser cassado. Tudo bem, pessoal? E ele, professor? Ele vai só levar uma gravíssima. Olha a gravidade do negócio. E por fim, sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios. Então, por exemplo, você é motofrete, que não tem o curso e está trabalhando como motofrete. Se a motocicleta não for sua, for de algum amigo, e você for pego 2 vezes dirigindo sem um curso especializado, o que vai acontecer? Ele vai ser cassado. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. E o que são cursos obrigatórios? Que é os cursos especializados e ou obrigatórios. O que são esses cursos específicos obrigatórios? Um deles é o curso de reciclagem. Então, às vezes, a pessoa é suspensa, cumpre a suspensão, e aí não vai fazer o curso, fica fugindo de fazer o curso. É o curso obrigatório. Aí, se ele cair numa blitz, vai ser autuado por não fazer o curso específico obrigatório. 2 vezes no ano, o proprietário vai ser cassado. Além de, artigo 165, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Disputar corrida. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito. E, por fim, utilizar-se do veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou rostamento de pneus. Essas 4 são para o condutor. Tá? Então, e as 4, vocês vão se lembrar, cometidas uma vez causam a suspensão. Cometidas 2 vezes causam cassação. Tá certo?
Prazo da penalidade, artigo 263, parágrafo 2º. Decorridos 2 anos da cassação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação. Então aí a pessoa que foi cassada vai esperar 2 anos cumprindo a penalidade. 2 anos. Terminou os 2 anos, aí que ela vai fazer todos os exames. Quais são eles? Psicológico, aptidão física e mental, teórico, técnico e prático. Vamos para a próxima. Cassação da PPD, né? A cassação da PPD, pessoal, ela ocorrerá quando o condutor, no período de 1 ano, no caso, o primeiro ano de habilitação, cometer infração gravíssima, grave ou reincidente em infrações médias. Cometer infrações médias 2 vezes, no prazo de 1 ano. Tudo bem? Após a entrega da PPD, o condutor obrigatoriamente deverá reiniciar todo o processo de habilitação, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 148. Então, do mesmo jeito do cidadão que teve a CNH cassada, ele vai ter que fazer tudo de novo. Um detalhe, a diferença é o quê? O cidadão que foi cassado a CNH, ele não vai fazer as aulas, ele só vai fazer os exames. Já o cidadão que teve a PPD cassada, ele tem que fazer tudo. É como se ele zerasse mesmo. Aí ele vai ter que ir na autoescola e vai ter que fazer todas as aulas. Aquelas 20 aulas obrigatórias, aquelas 45 aulas teóricas obrigatórias, todo aquele processo de aula ele vai ter que fazer tudo de novo. O cassado da CNH não. É só exame. Ele chega lá e só marca o exame no Detran e vai lá e faz. O da PPD não, vai ter que ir lá na autoescola fazer todas as aulas de novo. Diferente da cassação da CNH, a cassação da PPD, após a entrega da PPD, o candidato já pode iniciar um novo processo de habilitação. Então, essa é outra diferença. O cidadão cassado a CNH, ele tem que esperar 2 anos, não é? Já o da PPD não. Ele entregou a PPD dele, ele vai num CFC, numa autoescola e já pode começar de novo o processo. Tudo bem? Tranquilo? Então essa é a cassação da PPD. A PPD, para quem não lembra, né, é a permissão para dirigir. O cara terminou o processo de habilitação dele, ao invés dele pegar definitiva, ele pega provisória. E aí ele fica 1 ano nessa provisória. Então nesse 1 ano ele não pode cometer nenhuma infração gravíssima, nenhuma grave, nem 2 médias. Cometeu, vai entrar aqui nessa penalidade da cassação da PPD. Professor, ele pode se envolver em sinistro, né, num acidente? Pode. Tá? Não é que pode, né? O envolvimento no sinistro não vai trazer como consequência a cassação da PPD. Somente se esse sinistro foi causado por uma infração. Vamos dar um exemplo. Imagina lá que eu estou dirigindo e aí vem lá um motociclista lá e colide comigo. Eu fui culpado? Fui eu que causei? Não, não causei. Tudo bem? Não causei. Então, certo? Então não vou perder a minha PPD por causa disso, tá? Certo? E por fim, pessoal, nós temos então a última penalidade, né, que é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. O infrator será submetido a curso de reciclagem. Inciso 2, quando suspenso o direito de dirigir. Inciso 3, quando se envolver em sinistro grave para o qual haja contribuído independentemente de processo judicial. Inciso 4, quando condenado judicialmente por delito de crime. Então, condenado criminalmente, né, por um crime de trânsito, também vai fazer o curso. E 5, qualquer tempo se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Parágrafo único, além do curso de reciclagem previsto no caput deste artigo, o infrator será submetido à avaliação psicológica nos casos dos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo. Então, se ele tiver que assistir o curso por causa dessa situação e dessa, além do curso, ele vai fazer exame psicológico lá no Detran, tá bom? Pessoal, é isso. Finalizamos então a nossa aula número 4. Tá? Seguimos então para a nossa aula 5, dando sequência ao nosso curso. Aguardo vocês lá. Um grande abraço, fiquem com Deus.